Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É com muita alegria que esta faculdade, na universidade pública, abre as suas portas para receber a primeira turma do mestrado profissional em Educação Escolar. São 35 professores e professoras da rede pública que vão ascender ao mestrado profissional na Faculdade de Educação da Unicamp. Quando a Faculdade de Educação da Unicamp traz isso como um compromisso público e popular, com uma perspectiva humana, humanizadora e humanizante, ela publiciza parte da sua pauta política e pedagógica. A Faculdade de Educação completará esse ano 46 anos. É ainda jovem, e que esse vigor e jovialidade possam sempre pulsar nos nossos sonhos, nos nossos movimentos, resistências e utopias. Então, é com grande entusiasmo que nós abraçamos a cada um e a todas, dizendo: sejam muito, muito, muito bem-vindos, sintam-se nesse tempo e espaço, como história da educação brasileira, como história, como parte da história de uma luta em prol de uma universidade pública de qualidade, socialmente referenciada, laica, para todos e para todas, aonde seja possível amar, aonde seja possível um mundo mais justo, digno, incondicionalmente, um mundo com mais dignidade. E isso só pode se dar via também pela educação. Então, é com grande entusiasmo, com grande emoção, com grande amorosidade, que a Faculdade de Educação, o mestrado profissional em Educação Escolar, acolhe a todos e todas. Acolhe os projetos acadêmicos, que são também projetos de vida. Sem mais delongas, nós vamos convidar para vir aqui ao palco o Grupo Tupã, que generosamente vai nos envolver, nos enebriar com uma participação artística e cultural. Convidamos, então, Rodrigo. Daniel. E hoje temos a participação especial do convidado, o professor e pianista Lincoln. Então, agora, Grupo Tupã.
começar a palestra? Então, vamos com compatibilidade, né?
Daniel Lincoln, maestro aqui, está fazendo a participação. Obrigado aí a todos, sejam bem-vindos. E eu tenho que ressaltar uma coisa que com muito orgulho eu quero dizer que eu e Daniel somos aqui da casa da pedagogia. O Lincoln, ele é músico, formado em música. Bom, então, dando prosseguimento à aula inaugural do mestrado profissional, primeira turma, ano acadêmico 2018, nós gostaríamos de convidar algumas pessoas a comporem a mesa. Começamos pela diretora da Faculdade de Educação da Unicamp, a professora doutora Dirce Zan. Também queremos convidar a professora doutora Mara Giacomelli, coordenadora do mestrado, coordenadora da pós-graduação. E também queremos convidar a professora doutora Maria Tereza Egler Mantoan. Gostaríamos ainda de registrar a presença da professora doutora Mara de Sordi, coordenadora da linha 1 do mestrado profissional. Também da professora doutora Cláudia Almeto, coordenadora associada do curso de graduação. Também da professora doutora Sandra Leite, representante do Comitê de Ética, que, a partir desse mês, será sediada na Faculdade de Educação da Unicamp. E, por fim, da professora doutora Débora Maza, diretora associada. Eu imagino que a ansiedade da professora esteja tanto quanto a minha, ansiosamente calma e alegre, mas toma um pouquinho de água, professora, que eu vou ter que dar alguns recados. Após a aula inaugural, o Diego e a Viviane vão estar logo aqui na saída para a entrega das carteirinhas estudantis. Já ficaram prontas. E também com um mimo de boas-vindas, que também será entregue aos professores do mestrado profissional. Então, após a aula inaugural, vocês procurem a Vivi e o Diego para pegar as suas carteirinhas e os seus mimos. Também gostaríamos de dizer e agradecer alguns acontecimentos que tornaram possível e real a essa noite de hoje. Nós teremos a Secretaria da Pós-Graduação, ela funcionará à noite. Isso é uma opção do mestrado profissional, criar condições para o ensino noturno, para a agenda de trabalho do professorado da rede. Tentamos criar, é o primeiro ano, então nós ainda estamos tateando estrelas e chão. Tentamos criar uma agenda em torno de uma cultura do MP na faculdade, também nas escolas, na rede. Então, quinta e sexta, nesse primeiro momento, serão os dias de concentração das atividades do MP, manhã, tarde e noite. A Secretaria da Pós, com o Diego, funcionará no período noturno.
Também gostaríamos de dizer que vocês estão ingressando no maior programa de pós-graduação da América Latina. Por um lado, é assustador, mas, por outro, é um assombro bom. Então, vocês fazem parte e vão construir conosco essa história do MP, que ainda estamos dando os primeiros passos. Gostaríamos também de referenciar alguns mosaicos que estão compondo, ajudando a compor as identidades em construção desse mestrado profissional. Os agradecimentos incondicionais à direção desta casa, à coordenação da pós-graduação, aos técnicos administrativos e um agradecimento muito especial à outra mão desse mestrado profissional comigo, que é a Mara de Sorte. Muito obrigada, Mara. Em nome da minha gratidão a você, estendo-a a todos e todas. Então, acho que podemos dar início à aula magna. Antes de passar a palavra à professora Maria Tereza Egler Mantoan, ela... Bom, vou falar da minha emoção, né? Nem preciso falar tanto. A professora é uma querida, é uma alma sensível, que gosta da natureza, respeita a natureza, seja ela também, sobretudo, humana. Ela ama os animais, ama o ser humano. Ela é uma honra para todos nós tê-la como colega de trabalho, mas, sobretudo, como ser humano que ela o é. Ela nasceu em São Paulo e hoje, sob uma noite de março, a 1ª de março, lua cheia, ela é uma escorpiana, Marli, de ascendente em Áries. Ela adora Paris, Débora. Também, uma das coisas que ela mais tem paixão, desejo, vontade, até necessidade, é andar sem rumo. E também montar a cavalo. Uma amazona, uma exímia amazona. Desculpe-me se eu inverti a apresentação da professora e frustrei alguns. A autonomia universitária está posta em risco e nós vamos desafiá-la sempre. O Lattes não dá conta da professora Mantoan. Mas ela é pedagoga, mestre e doutora em educação, aqui pela Faculdade de Educação da Unicamp. É professora da Unicamp e também recebeu a condecoração oficial da Ordem Nacional do Mérito Educacional, reconhecimento à contribuição à educação brasileira. E, nessa noite, de forma simbólica, professora, receba também o reconhecimento à contribuição à educação, à Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Muitíssimo obrigada. Com a palavra. Muito obrigada. 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 Vou para cá porque está filmando. Acho que vai ficar mais bonitinho. Vou fazer um cenário. Fazer o cenário. Obrigada. Fique à vontade, professora. Sem tempo? Mas Quando a senhora se recompõe? as pessoas... Diz o Mia Couto, o tempo mente. Minha idade é contada pelo infinito. Então, o tempo aqui, professora, o tempo mente. O tempo aqui é o infinito. Que delícia.
Bom, boa noite a todos vocês, meus caros colegas, alunos, ex-alunos. Eu vou ler a minha aula, preparei com muito carinho para vocês. Tem a ver com que, nesse momento, eu penso e desejo para a educação brasileira. E quero iniciar dizendo que eu estou muito feliz de ter sido convidada para dar esta aula. E fiquei muito emocionada quando passei por todas as salas do anexo em que a prova escrita de ingresso ao mestrado estava acontecendo. E essa emoção eu interpretei como a alegria de estarmos recepcionando os professores de nossas escolas nesta faculdade. Ao entrar e sair da sala, senti o impacto da presença do novo nessa escola. Esse novo que nos mantém vivos, nos alimenta a esperança de que há muito ainda a se fazer na educação e na vida. Recebê-los, para mim, teve e tem a ver com a possibilidade de nos recriarmos, de nos multiplicarmos. Eu não estou conseguindo aqui. Com quem chega. Tem a ver com o fato de acolhê-los nas suas diferenças, sem quaisquer preconceitos, modelos, pré-figurações que nos barram. Vem daí a escolha do tema desta aula, a hospitalidade. Abrir as portas para um novo grupo de alunos. Quanto se pode aprender com essa decisão e esse momento? Quanto esperei por isso, de ter os professores da rede aqui. Mas abrir as portas não basta, se a hospitalidade é parcial, só para alguns. Que encantos, que riquezas temos a comunicar, compartilhar, que devam ser conhecidos somente por poucos? A aula, então, começa aqui, no acesso à escola como um problema de hospitalidade, com o fato de abrirmos nossas portas para uns e fecharmos para outros. Aquele que chega nas redes da verdadeira hospitalidade não é somente o que fala a nossa língua, em todos os sentidos do termo e em todas as suas possíveis extensões. Gozar deste direito de convivência e compartilhamento não pode continuar sendo privilégio de alguns, que preenchem os requisitos indispensáveis para conviver conosco nas turmas, compartilhar o que sabemos e ser bem acolhido. Estamos, de fato, bem longe ainda do que é o papel da escola. Dar guarida a quem chega como um anônimo, mas que tem garantido um lugar no lugar. Porque a hospitalidade, como um dia nos ensinou Jacques Derrida, se dá ao outro, antes que o outro se identifique, antes mesmo que ele seja, posto ou suposto como tal, um sujeito de direito. Aquele que chega tem necessidades, precisa ser ouvido no que deseja, espera ser atendido no que lhe falta para prosseguir na sua caminhada. Muitos me conhecem pela defesa intransigente que faço do direito de todos à educação, do direito à hospitalidade absoluta, essa acolhida que ultrapassa direitos,
mas se apega a eles para manter-se ainda mais forte. Não vejo essa defesa como uma notável, impertinente e até temida bandeira educacional, como muitos, inclusive, apregoam. Vejo-a como a consequência de um entendimento básico do que compete à escola na educação das gerações. Ser responsável por ensinar, indistintamente, a todos os que chegam. A recepção incondicional aos alunos é a marca, o propósito primeiro de todos nós nas escolas. Uma divisa que deveria valer para todos os níveis de escolaridade. O direito à hospitalidade incondicional traz à tona pseudodefinições de identidade do aluno. De fato, um grupo, uma categoria, são sempre uma invenção que confina pessoas a uma identidade fixada e fundamentada em razão de um ou outro atributo escolhido, firmado, estabelecido. Ocorre que um atributo não dá conta do que o humano é por inteiro. Somos seres unívocos, ainda que pertençamos ao mesmo grupo identitário, no qual queiram ou queiramos nos alojar. A capacidade múltipla da diferença de cada um de nós, o tornar-se alguém, sempre desmistificam o que é chamado de diversidade, do que é chamado de pluralidade, que celebram o politicamente correto, aceitando os diferentes, aqueles que são negativamente valorados pela diferença entre si e os outros, e a diferença de uns sobre os outros. A diferença, isso eu quero marcar muito bem, nada tem a ver com o diferente. Bourboulhes nos fez entender que a diferença não tem nível, grau, variedade, qualidade, completude. Tal como a hospitalidade, a diferença é ilimitada e, portanto, não pode ser contida em grupos, conceitos e quaisquer representações. Por tudo isso, fixar um aluno, uma pessoa, em uma identidade é correr o risco de, nessa fixação, outros problemas serem criados. A educação como um processo formatado, fechado e conduzido para perpetuar uma dada idealização de aluno, estipula e destina lugares, tempos, valores, modos de ser para o ingressante na vida escolar. Tal formatação continua sendo uma ameaça aos que conseguiram, como vocês e outros, o acesso às escolas por meio de processos de seleção assim arbitrados. Hospedar um novo nas escolas não deveria implicar que ele se adaptasse aos padrões previamente instituídos pelos sistemas educacionais e seguisse estritamente as suas regras. Minha convicção é de que, para serem mudados os rumos da educação, o primeiro passo é dar boas-vindas a todos os que chegam à escola e batem à sua porta. E ponto. Sem estarmos convencidos disso, o que caberia, então, a nós, professores? Continuar fazendo dos recém-chegados a nossa imagem e semelhança? Perpetuar o velho? Então, vocês que estão chegando, não se deixem contaminar pela velha academia, que nem sempre se mostra hospitaleira com todos
que a procuram, e tampouco se aproxima da vida que acontece fora dela. Condições imprescindíveis para que se produzam conhecimentos que tenham sentido e vigor de transformação. Em uma palavra, a hospitalidade condicional de acesso às escolas mantém condicional uma educação que se baseia em idealizações do aluno, tanto na seleção como no prosseguimento do processo escolar. Ainda que sumariamente aqui comentados, a hospitalidade incondicional e também o acesso à escola introduz o segundo tópico dessa aula, em que comentarei a hospitalidade em relação à permanência dos que chegam a um dado lugar de direito. No caso, alunos como vocês, que conseguiram, seja como for, entrar nesse ou em outros cursos e programas universitários. Vocês continuam correndo um grande risco, o de não conseguirem finalizar o processo formativo. Conceber e atuar a partir da singularidade dos seres humanos são atos pouco comuns. Estamos habituados a tratar à parte, excluir os que fogem uma representação que consideramos a mais conveniente, modelar. No caso dos alunos, apegamo-nos a determinados parâmetros de competência, de perfis, níveis e tipos de desempenho e outras formas pelas quais circula a discriminação. As avaliações que buscam médias ou mediocridades convalidam índices de desenvolvimento pessoal e institucional que desconhecem a dignidade, a dedicação, o empenho dos que se propõem a avançar diante dos seus próprios objetivos. Se a escola exclui, comparando, desconsiderando a diferença de cada aluno e estabelecendo padrões de sucesso e fracasso entre estes, estar nela é um risco. É como andar na corda bamba. Via de regra, as escolas recorrem a todos os expedientes para colocar nas costas dos alunos uma deficiência que é dela própria, da escola, e do corpo de profissionais que a compõem. Há aqueles professores que alegam falta de formação específica para atender às necessidades de certos alunos, impingem a eles todas as dificuldades, insuficiências, mas fecham os olhos para as barreiras que existem neles, em nós próprios, como profissionais do ensino, e na organização do processo escolar como um todo. Tais barreiras têm a ver com os modos de disponibilizar os conhecimentos, de avaliá-los, de dar condições materiais, pedagógicas e oferecer recursos para que os direitos de ingresso e de permanência na escola sejam assegurados aos alunos indistintamente. Em todos os níveis de ensino, as escolas não têm examinado, analisado seus objetivos, seus compromissos e percebido a sua defasagem diante dos movimentos reivindicatórios e das mudanças sociais na contemporaneidade. Haja vista a dificuldade de compreenderem a inclusão escolar, seja no ensino básico e até mesmo nas universidades. As escolas relutam, por puro preconceito, a aceitarem certos alunos e são inóspitas a eles, adotando as formas mais sutis
e dissimuladas de rejeição. Permanecer na escola e demonstrar do que é capaz custa caro, principalmente para aquele que é considerado o diferente. Insisto na ideia de que ele tem que provar que é suficientemente competente, não só para entrar, mas para permanecer na escola. Torna-se foco de estudos, estatísticas que buscam comprovar se valeu ou não a pena de hospedá-lo. Em suma, a hospitalidade incondicional coloca em xeque os preceitos em que a instituição escolar se baseia e é um instrumento de análise de como ela atua face aos seus compromissos de promoção do avanço civilizatório. Permanecer como estudantes tem um alto custo, qual seja, para muitos, o de se conformarem aos rígidos moldes das escolas, cursos, aulas, para continuarem frequentando-os com sucesso. Receber, conviver em um mesmo ambiente, as diferenças de cada um de nós, é estar certo de que haverá conflitos, sem dúvida, disrupções, ameaças a serem ultrapassadas, pois faz parte da hospedagem os estranhamentos iniciais, os reconhecimentos, a conquista da harmonia possível nos relacionamentos. De certo, a hospitalidade não se define inicialmente pela passividade, a aquiescência. Ela se modula, vai se esclarecendo na experiência de estarmos uns com os outros. Envolve um exercício contínuo de desequilibrações, de acomodações, para se tornar cada vez mais qualificada e dotada dos modos mais humanos e apropriados de convívio. A permanência do aluno em qualquer escola ou curso, sejam quais forem os seus níveis, é garantida pelo respeito que a ele se deve, como um ser emancipado. Não é questão de favoritismos. E, sob essa ótica, a permanência do aluno na escola há de ser vista, para evitar que esse aluno não se sujeite ao conformismo e à tirania do saber educativo. Esse, então, é o meu gancho para abordar o terceiro e último tópico desta aula, em que tratarei do ensinar e do aprender na perspectiva da hospitalidade incondicional. A garantia do acesso e da permanência do aluno, ela se fecha na participação de todos eles no processo educativo. Todos. Participação e com ganhos. Inicio essa discussão com as perguntas que seguem e que são muito pertinentes à nossa vida de professores. O que é ensinar? Como ato que define a nossa atuação profissional quando a tratamos na ótica da hospitalidade absoluta. Esse é o ponto que eu acho o mais importante, digamos, desse tempo em que nós temos hoje juntos nesta aula. Como é ensinar? E o que é ensinar na hospitalidade absoluta? O que fazemos quando ensinamos? O que deixamos de fazer? Sabemos ensinar? O que é para cada um de nós um professor que ensina bem ou ensina mal? Ensinamos apenas quando alguém aprende o que foi ensinado? Tem sentido ensinar sem que alguém aprenda? Dividimos o que sabemos sem critérios mesquinhos, espaços limitados, hierarquias, presunções de todo tipo? Em nossas aulas, recebemos com respeito
a palavra, a experiência, a inquietude, as dificuldades, as novidades trazidas por um aluno que nos questiona e quer abrigo para suas ideias e opiniões? Enfim, somos hospitaleiros quando ensinamos? Tentarei comentar essas questões, é claro, sem pretensão de querer ditar respostas definitivas. Ensinar e aprender são atos que não implicam, acima de tudo, uma inteligência maior de uma das partes da relação educativa. Eu acho isso fundamental. O fundamental nos atos de ensinar e de aprender é a reciprocidade, a relação respeitosa entre as partes envolvidas, no âmbito da construção do conhecimento e de todas as experiências vividas na cena educacional. Isso não significa negar a autoridade do professor, mas, ao contrário, fortalecê-la e ampliá-la, no sentido de não ser exercida apenas para estabelecer o que é supostamente correto e o que é esperado. Ensinamos quando disponibilizamos o que sabemos, seja uma resposta, em uma exposição de conteúdos, seja em uma opinião, em um exemplo. E para não distorcer e mesmo negar o modo pelo qual se desenham os caminhos do conhecimento em um ato educativo, aqui novamente o acolhimento, a hospitalidade incondicional, as respostas do aluno é condição sine qua non. As escolhas, os traçados pelos quais o aluno se dispõe ao percorrer as trilhas do desconhecido para chegar ao que procura, são essenciais e não se transferem. A garantia da plena participação do aluno no aprender, no conhecer, seja pesquisando e explorando alguns assuntos, os mais diversos, contemplando o desconhecido, ouvindo e dizendo, tentando chegar ao que quer saber, inventando soluções, não pode ser atravessada pelo poder advindo do autoritarismo magistral. A origem do termo ensinar, entre outras, é insignare, que remete a símbolo. Essa origem a qual eu mais me apego e considero. Porque, ao ensinar, o professor disponibiliza ao aluno um sinal. Eis no que se resume o ensinar: disponibilizar signos. Não somente, então, um professor pode nos prover de signos, pode nos ensinar. Livros, filmes, obras de arte, diálogos, lembranças, palavras soltas ou entrelaçadas numa prosa, um objeto, cartas, fotos, acontecimentos fortuitos, grandes ou pequenos momentos de nossa vida, revisitados num instante. Uma cor, um sabor, um odor, uma melodia, um filme, um gesto, tudo pode nos ensinar. O signo, contudo, só é signo quando afeta, provoca, desestabiliza. Tudo depende dessa afetação. E não é o professor que afeta, é a pessoa que aprende, que se sente ou não afetada pelo signo. Em situações inóspitas, a apreensão do signo também se dá, mas carregada de suspeição e da supressão da liberdade de seguir o caminho a que um signo pode levar.
A importância de um professor que não reprime, que não impõe um único roteiro e ponto de chegada ao aluno, é fundamental para que não haja reprodução. Repetição pura e simples de um sentido definido do conhecimento, mas para que haja uma livre significação do signo emitido. Como bom hospedeiro, o professor não tem prescrições, nem as melhores rotas, os signos mais complexos e instigantes, que precisam ser reproduzidos, seguidos, para que o aluno peregrino chegue a um destino pretendido. Para o professor e o aluno que se envolvem na busca e criação de caminhos que levam ao conhecimento possível, nada está pronto. O professor, então, acompanha, penetra nos atalhos, derivações, considera os traçados feitos pelo aluno na caminhada. As buscas e decisões desse aluno, no entanto, não dispensam a atuação do professor, mas se for hospitaleira. Na maior parte das vezes, contudo, nos deparamos com o professor explicador, cujo ensino desconsidera a bagagem do aluno e tira deste a oportunidade de aprender por seus próprios caminhos. Ao contrário do que se pensa, o professor explicador não é um facilitador da aprendizagem. A facilitação é uma forma sutil de infundir o autoritarismo nas aulas e viola a emancipação intelectual do aluno. Além do mais, a escola tem sido um local onde não se produz o saber. Reeditamos o saber de outrem e o propalamos em citações como verdades que amparam o ensino, a solução de problemas, o alcance de objetivos precisos. Em qualquer nível de ensino, a escola se envolve muito com a necessidade de explicar, de transmitir um saber sistematizado, restrito a referências, autores, autoridades, fragmentado em disciplinas e, acima de tudo, incontestável. O ensinar, quando se reduz a informar, também simplifica, limita, determina e universaliza o saber. A transmissão do que sabemos não é uma simples questão de comunicação e não constitui uma narrativa objetiva, porque a racionalidade que o sustém jamais será neutra. A palavra institui o pensamento, codifica a nossa percepção de mundo, de natureza. O ensino vindo só da palavra de outrem, do professor, coisifica a realidade, expressa o significado, define, conceitua, mas a partir do outro. Resta saber se esse ensino, por pura transmissão oral, livresca, traz a realidade, tal como ela é, ou se a reduz a uma manifestação aparente dela. Então, pergunto, que peso tem a palavra do outro, a verdade do professor sobre o aluno? Que lugares eles habitam nessa situação de verticalização do ensino? O ensino hospitaleiro outorga lugares ao aluno e ao professor, nos quais ambos se sentem recriadores de respostas, soluções que os empoderam, mas como investigadores. A relação entre as partes, então, se horizontaliza, e é nessa posição que conseguem ir além do que sabem. Na hospedagem incondicional, o aluno é recebido pelo professor com toda a sua bagagem.
A bagagem faz parte do hóspede que chega. O que seria necessário, então, desaprender para ensinar na perspectiva da hospitalidade? Condição para que essa bagagem seja considerada na construção do conhecimento nas escolas. Sabemos que tudo o que é pode ser uma outra coisa. E que para ser essa outra coisa, precisamos nos sentir cativados, atraídos, seduzidos, capturados por ela. No geral, os professores não se sentem assim e buscam métodos consagrados para ensinar. E desconhecem que os alunos têm os seus próprios para aprender. De fato, aprendemos segundo nossos próprios métodos, não os do professor. Isso é inegável, embora poucas vezes nos demos conta disso, e muito menos os nossos professores. Professor afetado pelo que trata e ensina, ao comunicar-se com seus alunos, embora se prepare e estude, sempre terá o que aprender. Assim, não corre o risco de ser um mero explicador. Ressignificar o ato de ensinar é o que desejamos a todos vocês neste mestrado. Abrir as portas para que seus alunos reconheçam a importância de sua busca e de sua competência pessoais para criar e emitir signos. Refiro-me ao ensinar de modo que o aluno se perceba como alguém que também tem algo a disponibilizar, ou seja, como alguém que também ensina. Assim é o ensinar na hospitalidade, no qual se produz a trama necessária entre os envolvidos no ato de conhecer, e onde aluno e professor se misturam e se tornam partes interessadas de uma mesma busca. Tal mudança, tão desejável para o ensino que temos hoje, não exige, ao contrário do que se pensa, grandes preparações, formações. Requer, contudo, que seja legítima, convicta, despida de interesses, inseguranças de ambas as partes, professor e aluno. Deleuze afirmava que a sala de aula devia de ser um laboratório de pesquisa e que devíamos ensinar o que queríamos saber e não o que já sabíamos, para que pudéssemos compartilhar com os alunos a construção de novos conhecimentos sobre um dado contexto. Isso aconteceu comigo há 2 anos atrás, quando comecei a aprender Deleuze com meus alunos, sem nunca ter lido um livro deles. O ensino desenvolvido na lógica da explicação é uma forma manifesta e, ao mesmo tempo, velada de autoritarismo, de ascensão e força do professor e aniquilamento do aluno. O fato de se conceber o professor como alguém que entende ou deve entender mais e melhor de um determinado tema se alastra dentro e fora da escola. É essa figura do explicador que tanto nos tem marcado como profissionais. Uma vez ressignificada, certamente essa figura valorizará as nossas atribuições, tornando-as compatíveis com o nosso relevante papel social. Aquele que chega, o aluno, tem de se sentir diante de quem o hospeda, o professor, como um ser livre e privilegiado pelo acolhimento. A explicação estrita em conteste, que é a pecha que nos marca, subsiste nas escolas, porque há ainda muitos de nós que consideram o aluno um ser incapaz de compreensão desejada
e definida pela escola, impressa nos currículos, nos livros adotados. Daí a grande dificuldade que os professores têm de receber alunos que já vêm identificados pela dificuldade de aprender. O verdadeiro hospedeiro faz o hóspede sentir-se em casa, bem abrigado. Ao se sentir em casa, com liberdade de se manifestar, de acesso aos bens do local, o aluno é o hóspede que se beneficia da relação solidária desse professor hospitaleiro e vê diante de si possibilidades de convívio, de trocas, de encontros em que os signos se esclarecem. O aprender é o que quero tratar agora para arrematar a aula e assim trazer mais uma contribuição consentânea às mudanças propostas nesse texto, nesta aula. O aprender na igualdade das inteligências. O aprender na experimentação e como liberdade de criação do sujeito aprendente e ensinante. Mais uma vez, o que ora trazemos à discussão é polêmico, mas na ótica da hospitalidade absoluta, como não ser provocador? Há que se ver no hóspede um outro que chega para nos enriquecer com suas novidades, com suas formas diferentes de ser, de compreender, e jamais como um ser inferior que pede asilo, se refugia, se submete, perde toda emancipação, vive de favor, como tantas crianças jovens e adultos que conhecemos e que adentram as nossas almas. A emancipação intelectual vem da clareza que se tem do que é inteligência. Inteligência como capacidade orgânica de resolver problemas, de atuar, obedecendo a si própria. A inteligência, assim como a diferença de cada um, não é aferida por níveis, graus, comparações, modelos, tipos. A consideração da igualdade das inteligências permite, pois, que se proponha uma grande reviravolta no ensino, na educação. A desigualdade das inteligências, pelo contrário, nos mantém na mesma condição em que estamos, diante dos níveis de desenvolvimento, seja de nossos alunos, como de nossas escolas. Somos todos seres pensantes e nos tornamos ilimitadamente diferentes no curso de nossa existência. Pensar é próprio da inteligência, do seu funcionamento, e nisso se manifesta a igualdade das inteligências. A desigualdade das inteligências é uma ideia imposta, criada para manter a força do poder de uns sobre os outros, diante da desobediência natural dos caminhos pelos quais nos constituímos e nos mantemos seres pensantes, como seres pensantes. Com base na igualdade das inteligências, reconhecemos que a aprendizagem cabe exclusivamente ao aprendente, muito embora nem ele mesmo saiba quando e como aprende. Talvez ele apenas sinta que algo lhe toca, lhe perturba, e às vezes isso só ocorre muito posteriormente. O tempo de aprender, portanto, é do aluno, subjetivo, reúne o presente, o passado e o futuro. E assim sendo, o presente não se dá na linearidade dos anos e das séries escolares, na forma objetiva e prática sugerida
pela organização escolar. Não há condições e sentido de prever, controlar, conduzir e, portanto, de mensurar qualquer aprendizagem, quando ela é reconhecida como ato pessoal, que se multiplica e se diferencia conforme se efetiva. Portanto, uma escola hospitaleira reconhece no aluno o ser que sempre devém, que se constitui na diferença e que nada está previsto na sua aprendizagem. Esclarecendo ainda mais, a intenção de ensinar não garante e não deve conter a garantia e a condição de se aprender. O professor, é claro, investe, ele quer ensinar, mas o aluno pode não aprender nada do que ele ensina. Vem daí as frustrações, a angústia, as doenças do professor e o seu insuportável sentimento de incapacidade e a busca de uma saída desse professor para explicar o seu insucesso. Há que encontrar uma saída reconfortante e nada mais fácil do que responsabilizar o aluno por esse fracasso, atribuindo-lhe todas as deficiências, incapacidades, desigualdades para dar conta do que foi ensinado. Recorrer aos encaminhamentos para profissionais que avaliam, apresentam laudos, marcam os alunos como pacientes, medicam, indicam escolas especiais, tratamentos clínicos. Tudo acontece em consequência do que é conhecido como fracasso escolar. Fracasso que é da escola e não do aluno. Deleuze, ao se referir ao ato de aprender, afirmou: nunca se sabe de antemão como alguém vai aprender. Que amores tornam alguém bom em latim, por meio de que encontro se é filósofo, em que dicionário se aprende a pensar. Os limites das faculdades se encaixam uns nos outros, sob a forma partida daquilo que traz e transmite a diferença. Principalmente esse pedaço de importante. Não há método para encontrar tesouros, nem para aprender, muito menos para se ensinar. Aprender é tão somente o intermediário entre não saber e saber, a passagem viva de um para outro lado. E nem sempre isso acontece. E nem sempre percebemos que estamos aprendendo. Insisto em bater mais uma vez nessa tecla. A concepção de um sujeito singular, inacabado, que aprende a seu tempo e modo. Essa concepção é fundamental no entendimento e afirmação de que aprendemos a partir de nossas capacidades, interesses, necessidades, e quando somos afetados por um signo que nos mobiliza. Esse aprender não envolve exclusões, comparações e hierarquização de níveis de conhecimento. E ainda pergunto, como mensurar, avaliar o processo escolar de um aluno na perspectiva de uma escola verdadeiramente hospitaleira? Boa questão. Nada mais indicado, na linha de mudanças propostas pela hospitalidade incondicional nas escolas, do que livrar os alunos da condenação de serem avaliados, como usualmente se procede, como vocês foram para estar aqui hoje. O processo de avaliação é injusto e inapropriado ao que significam o ensinar e o aprender, segundo o que aqui acabamos de defender. Incide inteiramente sobre o que o aluno aprendeu, segundo, sempre, uma média esperada e definida. Os nomes atribuídos à avaliação
podem variar para ocultar seu sentido intrínseco. Mas na base de toda avaliação está sempre a necessidade de medir, mas para agrupar, selecionar, subordinar, apurar, escolher alguns e excluir outros. A avaliação de conhecimentos se confunde com a avaliação do aluno na sua complexidade. Quem teria o poder de avaliar o que foi aprendido, a não ser o próprio sujeito da aprendizagem? Extrapolamos e agigantamos nossas funções quando nos imiscuimos nesse exame, na avaliação do aprender. De fato, avaliar, reconhecer o que é certo ou errado, só tem sentido quando o requerido é um conhecimento fechado e determinado por outrem. O hospedeiro solicita a avaliação de quem se hospeda em razão do atendimento recebido, para que possa conhecer a hospedagem oferecida, seus pontos altos e baixos, o que precisa mudar, ser aperfeiçoado. Aí a avaliação tem sentido. Seus índices são favoráveis ao hospedeiro, quanto maior a acolhida dele ao que o hóspede necessita, ao que o hóspede espera desse tempo em que vivem juntos e se conhecem e usufruem da hospedagem. O processo avaliativo será, pois, compartilhado e relevante a tal ponto que poderá mudar o modo de hospedar, os conceitos, os níveis de desenvolvimento das escolas e até dos sistemas de ensino. Aqui aproveito para contestar o que é capa de um número recente de uma revista de renomado órgão de pesquisa do estado de São Paulo, cuja manchete é desigualdade, com Z, e esse Z riscado, como se denotando algo errado. Complementa a manchete os dizeres sobre um estudo feito com 23 milhões de alunos de 70 mil escolas brasileiras, mostrando que a universalização do ensino fundamental foi acompanhado por um aumento de disparidades na aprendizagem. O que querem os educadores, os editores dessa revista? Paridade? Reprodução? Há outra maneira de se interpretar esses dados, que podem ser convertidos ao que é próprio de um ensino para todos. Porque universalizar não é nivelar, mas oportunizar a todos os alunos, e não há uma maioria ou minoria, o que lhes é de direito. Um ensino que lhes propicie demonstrar essa disparidade de resultados. Quanto mais os resultados forem díspares, mais real e natural é o processo. Mais a diferença de cada um se expressa e merece o reconhecimento das escolas, dos sistemas de ensino, dos órgãos de pesquisa e da sociedade em geral. Eu acho esse um ponto fundamental para que a gente possa refletir. A gente quer paridade, a gente quer todo mundo igual, a gente quer média, a gente quer o que estampa a capa dessa revista. Eu vou escrever para ela. Eu vou escrever porque eu acho que a gente tem sempre que se manifestar, né? O mestre hospitaleiro espera de cada aluno um aproveitamento escolar dispar. Essa que é a chave da coisa. Não ir atrás do par, da paridade.
mas a disparidade. Isso é rico. Um aproveitamento escolar imprevisível em todos os sentidos, e não um aproveitamento que corresponda àquilo que eu desejo. Como professor, que a escola deseja para que haja promoção, para que as redes de ensino tenham boas notas, para que a OCDE deixe de nos marcar como uma nação ignorante. O mestre hospitaleiro espera de cada aluno esse aproveitamento dísparo. Não se esqueçam disso. O ensino é disponibilizado da forma mais simples e para todos, coletivamente. Mas a aprendizagem e o aproveitamento tem necessariamente, para que seja uma boa escola, o aproveitamento dos alunos, as aprendizagens têm que ser díspares, porque se não forem, não é escola, não é formação. O aluno é o peregrino e faz parte do seu caminho a escolha de rumos dessemelhantes e paradeiros inesperados que lhe parecem mais convenientes do que as determinações de outrem. O aluno tem direito de escolher e de abrir atalhos, pois só assim ampliam e personalizam o seu trajeto. Como vimos, a ideia de hospitalidade na educação nos faz reconceituar o aluno e o professor, nas formas inusitadas em que se encontram numa mesma sala, um ensinando, o outro aprendendo, mas provocados que ambos são, pelo que lá existe. E lá existe claramente as nossas diferenças. Alunos e alunas, alunos e professores, professoras, estamos juntos na mesma sala, mas parece que não é bem assim como descrevi. Cada um tem que habitá-la a seu modo. A passagem que temos de fazer de uma escola que celebra a competência e as capacidades de alguns para aquela hospitaleira que vai encarar as capacidades com suas variações imprevisíveis, incontáveis, repito, díspares, é uma passagem incômoda e muito exigente. E não é isso que nós temos visto nas escolas, seja de nível superior, seja e principalmente de nível básico. Entre a escola para alguns, concebida na ideia de hospitalidade condicional, para uma escola absolutamente hospitaleira, existem todos esses séculos em que a educação brasileira se acomodou, dedicando-se às paridades, aos que conseguiam reproduzir padrões identitários que lhes eram convenientes. Naqueles tempos, havia poucos alunos nas escolas. Poucos faziam universidade. E poucos aprendiam a ler com um professor. A educação hospitaleira é uma aspiração e uma difícil tarefa para todos nós. Eu desafio vocês a repensar a educação em suas escolas, o modo como vocês ensinam. Eu me vejo diariamente desafiada por isso. Luto muito por isso, por uma escola diferente. Mesmo para os que estão traçando os novos rumos de uma escola
fundada em uma filosofia da diferença, como essa que eu estou me referindo hoje, o desafio é grande. A escola, para alguns, essa que a gente conhece de fato, é uma ideia que reluta em permanecer, e permanecer inerte diante dos obstáculos que nos impõem a rotina das escolas, os currículos prescritivos, as atividades e avaliações internas e externas, além do pessimismo de alguns colegas, a descrença de outros, a perseguição de especialistas, a insistência de certos pais e o desinteresse do governo. Nada, contudo, é tão difícil que a nossa vontade não dê conta. Mudar a escola, conforme a expus aqui, hoje, é o projeto a que me dedico e que venho realizando há um bom tempo. Convido-os, então, a participar dele. Não é coisa fácil. Finalmente, o meu desejo é que essa faculdade lhe seja hospitaleira. Incondicionalmente hospitaleira, daqui por diante. E consiga oferecer para cada um o mesmo que é esperado pelo estrangeiro, ao avistar o lugar que lhes saciará e que será mais um marco no caminho de suas conquistas pessoais e profissionais. Estou feliz por mim e acredito por muitos outros professores dessa faculdade que perceberam a oportunidade que temos com a vinda de vocês para nossas salas de aula, nossos grupos de pesquisa. Feliz estou porque teremos a oportunidade de estar em suas escolas, em suas salas de aula, conhecer seus alunos de carne e osso, seus modos de ensinar, projetos, seus problemas reais, que chegam e que vão, mas que, sobretudo, fizeram com que vocês quisessem vir até aqui para estudá-los melhor, compreendê-los e, certamente, ultrapassá-los. Esse é o sentido de um mestrado profissional. Estou esperançosa porque, quem sabe, esse novo programa de mestrado seja a oportunidade de se pensar uma faculdade de educação diferente, que ensina a partir do que acontece nas escolas do entorno, com seus alunos e professores, promovendo uma formação que se desloca para o exterior de nossas salas de aulas e descobre a educação pulsante, verdadeira, questionadora, que acontece fora do campus. Recebo-os em nome dessa faculdade com todo o respeito, com a certeza de que compartilharemos momentos esperados de transformação, enriquecendo-nos juntos e espalhando a riqueza dessa nova experiência, um mestrado profissional para todos os demais programas e cursos dessa faculdade e dessa universidade. Oportunidades estão por vir para vivermos juntos as nossas indagações, propostas e, acima de tudo, para desfrutarmos do novo, do inesperado que delas decorrem. O hospitaleiro que acolhe o hóspede, acolhe também os seus sonhos. Obrigada.
Como? Já? Em nome dessa proposta provocadora de educação hospitaleira, nós agradecemos à professora Mantoan. Gostaria de convidar a professora Débora Maza para, em nome da direção da Faculdade de Educação, se pronunciar. Um pouquinho. Queria, então, agradecer à professora Maria Tereza, agradecer a todos, a todas que estão aqui presentes e dizer que o mestrado profissional é um projeto que a Faculdade de Educação vem lutando há anos por ele, e é um projeto que a professora Maria Tereza falou, talvez o mestrado profissional ajude um pouco a gente a melhorar o mestrado acadêmico, em virtude dessa... e da graduação também, né? Considerando esse chão da escola, né? E esse chão da escola que os profissionais da educação, que estão no chão da escola, trazem para dentro da universidade e levam-nos para, né, essas dinâmicas, esses fluidos e esses processos que estão lá na escola. Queria dar um mimo para a professora Maria Tereza, em nome da Faculdade de Educação. Minha mãe dizia que se ela fosse uma flor, ela seria uma rosa. Que flor você seria, Maria Tereza? Uma orquídea. Uma orquídea. Estou durando bastante. Então, tá bom. E sempre bonita, claro. Então, tá bom. Bom, professora Anime e professora Mara disseram que não vão abrir para perguntas, que que encerrarão no sentido de uma palestra mesmo. Então, acho que passo a palavra às coordenadoras para encerrar e dar os encaminhamentos aí dos protocolos futuros. Boa noite. Obrigada, Débora. Obrigada, professora. Mara de Sorte, que é... Gente, ela não quer que eu saia daqui sem falar alguma coisa. Bom, eu acho que depois de tudo que a gente aprendeu com a fala da professora, acho que qualquer palavra ela é insuficiente, ela é desnecessária. Eu acho só que o trabalho que a gente está tentando começar com vocês vai se pautar por essas diretrizes, por essa vontade muito grande de ser fiel a essa hospitalidade que foi ali proposta. Sejam bem-vindos, boa sorte, que vocês entrem e permaneçam com entusiasmo e que todos nós saiamos daqui, realmente muito mais comprometidos com o trabalho tão necessário que a gente faz na escola pública, que depende tanto de nós. Muito obrigada por tudo, por estar aqui e pelo que nós faremos juntos na perspectiva que a professora nos provocou, nos convocou. Obrigada. Olha, o laboratório que eu coordeno aqui está fazendo a primeira edição de um tabloide para os professores, especialmente para os professores que estão nas escolas trabalhando, e é fruto de um trabalho dos membros dos nossos grupos de estudo, e vocês vão receber hoje a primeira edição. Chama-se Cá Entre Nós. É para vocês distribuírem, é um tabloidezinho, entre seus colegas, lerem em conjunto, lerem quando estão indo para casa, para dormir, enfim, é uma leitura simples, despretensiosa,
tem sempre uma entrevista. Essa primeira foi com a diretora aqui da faculdade. Enfim, é alguma coisa, algum elemento de ligação que a gente queria muito fazer, que hoje vocês vão receber para levar com vocês. Tá bom? Obrigada. Bom, para encerrar, então, o Salão Nobre desta casa, com certeza, já recebeu palestrantes internacionais, nacionais, regionais da cidade. Com certeza, o Salão Nobre desta casa já acolheu doutores e doutoras das mais diversas áreas de pesquisa, das mais diversificadas temáticas. Com certeza, o Salão Nobre desta casa já foi palco de seminários, de palestras, de aulas inaugurais, de debates, de reuniões. E hoje, o Salão Nobre desta casa também inaugura uma nova fase, a fase do mestrado profissional, e que seja uma proposta de educação hospitaleira, que esse Salão Nobre, então, possa ainda por muitas noites ser aquele que acolhe e que também é acolhido. Boa noite a todos e todas.